Olá, estamos aqui com mais um vídeo do canal e quero desejar a você, independente do horário que você está assistindo, ouvindo esse vídeo, quero te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, tá bom? Então, se você puder, se inscreva no canal, ative o sininho, curte esse vídeo para continuar recebendo conteúdos que vão edificar a sua vida, tá bom? Então, eu aguardo você que ainda não é inscrito, a se inscrever agora aí no canal, tá bom? Enquanto você convida, compartilha com alguém que precisa também ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, compartilha, abençoa a vida de alguém, tá bom? Vamos lá para o tema de hoje. O tema de hoje está no livro de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Você que deseja acompanhar aí na sua Bíblia, fazer algumas anotações, eu espero você pegar a sua Bíblia, abrir aí o seu celular para anotar alguma coisa, pegar a caneta, bom? Então vamos lá, livro de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Ele vai nos dizer assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando, vou baixar um pouquinho aqui, ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Acredito que muitos já ouviram alguma mensagem, já leram, já receberam algum vídeo falando sobre Bartimeu. Então vamos lá. Nós sabemos aqui, através da Bíblia, que Bartimeu ele era um mendigo que ficava à beira do caminho em Jericó, mendigando, pedindo esmolas. E em um dia que para ele poderia ser um dia comum, ele está ali à beira do caminho e a Bíblia vai dizer que ele ouviu que Jesus estava passando. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, o objetivo dele ali na beira do caminho não era gritar. O objetivo dele, o papel dele ali na beira do caminho era pedir esmolas. Mas quando ele escuta que Jesus estava passando, então agora a preocupação dele não é pedir esmolas. A preocupação dele agora é gritar. E ele só gritou porque se fosse qualquer outra pessoa, qualquer outro homem, qualquer outro ser humano, vamos assim dizer, ele não teria gritado, ele teria pedido esmola. Mas ele grita porque ele ouviu que quem estava passando era Jesus de Nazaré. Então Jesus estava passando, Jesus não estava indo ali para ver ele, para dar uma esmola para ele, Jesus estava passando. Então qual que era a forma dele chamar a atenção de Jesus? Gritando. Então ele começa a gritar, mas ele não grita Jesus de Nazaré, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continua gritando. É onde nós vamos ver no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 47. E a Bíblia vai nos dizer que a multidão repreendia ele: fica quieto, para de clamar. A multidão, muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais:
Então, quanto mais a multidão repreendia ele, falava para ele parar de gritar, mais ele clamava. E ele persistiu até que Jesus parou e o chamou. Mesmo a multidão mandando ele parar de gritar, ele não deu ouvido à multidão. Porque ele sabia que ele queria chamar a atenção, não era da multidão. Ele sabia de quem que ele queria chamar a atenção. Então ele continua gritando. Então, como a intenção dele era parar Jesus, era chamar a atenção de Jesus, então Jesus ele parou e chamou. Quando Jesus manda chamar, quando Jesus chama ele, a Bíblia vai nos dizer que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Está em Marcos 10, versículo de número 51. A pergunta de Jesus foi: o que queres que eu te faça? Porque se ele estava gritando Jesus, filho de Davi, ele estava chamando a atenção de Jesus. E ele queria falar com Jesus. Ele cita o nome de Jesus. Então Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? E aí ele respondeu: mestre, que eu veja. O que queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu veja. Aí Jesus então disse: vai, a tua fé te salvou. Aí a Bíblia vai nos dizer que imediatamente, não foi depois, não foi um dia depois, uma hora depois, não, imediatamente, Bartimeu recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Então, quando Jesus encontra com Bartimeu, a situação de Bartimeu era cego, à beira do caminho, pedindo esmolas, mas quando Jesus tem um encontro com ele, Jesus libera uma palavra, Jesus cura aquele homem, Jesus libera a palavra e diz: a tua fé te salvou. Aí ele deixa o caminho que ele estava, porque ele estava à beira do caminho, ele deixa e ele passa a seguir Jesus pelo caminho. Então o caminho que ele ficava pedindo esmolas, agora ele caminha enxergando, totalmente diferente, e ele passa a seguir Jesus. Antes ele gritava por Jesus, sem conseguir ver Jesus, e agora ele já não grita, agora ele caminha seguindo Jesus. O que nós vamos aprender através dessa passagem? A persistência na oração e na fé. Aquele homem ele grita. A multidão manda ele parar, ele continua gritando. O povo manda ele parar de gritar, ele continua gritando, ele continua clamando. Então, ele tem persistência na oração, no clamor, no grito e na fé. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que Bartimeu não se deixou silenciar. E muitas das vezes enfrentamos desafios que tentam nos calar, ou até mesmo nos desanimar, mas nós precisamos persistir, confiando que Deus, ele nos ouve, assim como Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. Se há algo que hoje você busca como um sonho, ou como uma cura, ou uma direção, assim como Bartimeu clamava por Jesus e almejava a cura, eu quero liberar uma palavra para você através dessa mensagem que nós estamos lendo hoje. Continue clamando a Deus e não desista, porque o teu clamor, ele tem chegado até a Deus. E assim como Jesus ouviu o clamor daquele cego, que era cego, mas ele podia usar a boca. Era cego, mas ele podia clamar. Então, mesmo diante da dificuldade dele, ele não deixou de clamar a Jesus. Então, ele chamou Jesus, filho de Davi, reconhecendo como Messias. Muitos até viam Jesus, mas apenas como um profeta. Mas Bartimeu, mesmo sendo cego, ele conseguiu ver além. Muitos tinham visão e não conseguiam enxergar Jesus como o Messias. Mas Bartimeu, que era cego, conseguiu ver Jesus além. Não só como um profeta, mas ele conseguiu ver Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Ter uma visão correta
de quem Deus é na nossa vida, muda a nossa vida de uma forma extraordinária. Muda tudo. A atitude de deixar a capa, quando ele lança a capa, quando Jesus chama ele largou. Antes de ir ter com Jesus, ele larga. Ele deixa. Aquilo dali era como se fosse uma identidade para ele, sinalizando que ele era um mendigo, que ele era cego, que ele tinha liberdade para pedir esmolas ali. Mas quando Jesus chama ele, ele larga, ele joga de lado. Ele sabe que ele não precisa mais daquilo. Para receber algo novo de Deus, muitas das vezes precisamos deixar para trás os velhos hábitos, as velhas crenças, aquilo que nos limitava. Nós precisamos deixar algo para trás. Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele não apenas foi curado fisicamente, mas aquele homem também experimentou uma transformação espiritual. Ter fé significa confiar plenamente, mesmo sem ver. Ele não estava vendo, mas ele teve fé. E Deus respondeu a fé dele. Deus não respondeu só o clamor, o grito que saiu da boca dele. Porque quando Jesus chama, ele disse assim: a tua fé te salvou. Então Deus respondeu a fé daquele homem. Bartimeu não voltou à vida antiga, mas ele passou a seguir Jesus. Muitas pessoas recebem bênçãos, milagres, mas não permanecem com Deus. O verdadeiro propósito das bênçãos não é nos afastar de Deus, mas sim, a cada bênção, a cada milagre, o propósito de Deus é nos aproximar ainda mais dele. E eu termino este vídeo te fazendo algumas perguntas. O que é que está tentando calar a sua fé hoje? Você consegue reconhecer Jesus como a fonte da sua transformação? Existe algo que precisa ser deixado para trás para viver o novo de Deus? Se após esse vídeo você aplicar esses princípios que Bartimeu teve, oração, clamor, fé, eu quero dizer que você vai experimentar mudanças significativas na sua vida. E você vai testemunhar que assim como Deus ouviu o clamor da fé daquele homem, ele vai ouvir o clamor da sua vida também. Que Deus te abençoe.